Projeto Na Mão Grande, ano 2020. Eu sou o Titã Ítalo. Teve uma aluna que fez assim: peraí, professor, dizer que é Titã não é muita prepotência, não. Eu falei: amiga, estamos brincando. Estamos brincando. É simples assim. Mas vamos lá. Na Mão Grande, ano 2020, ponto a ponto, ponto 6, com o Titã Ítalo. Desculpe, professor Ítalo. Não, com Ítalo, pronto. Com Ítalo, galera, olha só, fiz uma lista aqui de alguns trabalhadores, olha só, trabalhador de estiva, amarrador de embarcação, prático de porto, ensacador de mercadorias diversas, não é, café, cacau, sal, similares, enfim, guindasteiros, consertos de carga, trabalhos braçais em geral. Qual é a classificação dessa galera aqui? Eles são trabalhadores, portanto, são vinculados filiados obrigatoriamente ao regime geral de previdência, e eles são enquadrados como qual categoria, não é? Então, se a gente bota a nossa regrinha do CADES F, bem, se ele é trabalhador, F não é. Bem, aqui não diz respeito a pescador, a produtor rural, a pequeno produtor rural, a seringueiro, extrativista. Então, aqui não é. Ele, claro que não é doméstico. Bem, claro que não é empregado, não está se falando aqui que tem vínculo com o contratante, que tem carteira assinada, que tem continuidade, que tem subordinação, enfim, as características de relação de trabalho. Então eu estou na dúvida aqui, esses caras são contribuintes individuais ou trabalhadores avulsos? São trabalhadores avulsos, beleza? Que são aqueles trabalhadores braçais que prestam serviços às empresas com intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Claro, são remunerados e não tem vínculo nenhum com o contratante. Joia? Eles, propriamente ditos aqui, não é? Eles não têm obrigatoriedade de serem filiados, não é? Mas tem que haver a intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Tranquilo? Sim ou não? Sim, eu sou o Titã Ítalo mesmo e um abraço. Valeu! Grande ano 2020, ponto a ponto. Bem, repetindo de novo. Bem, qual é o público-alvo do regime geral de previdência social? Qual é o público-alvo, né? É esse aqui, CADES F e, claro, os seus familiares, os seus dependentes. Beleza. Qual é uma regra de ouro? Ou seja, o regime geral de previdência pressupõe aqui, não é, trabalho, contribuição e, portanto, proteção numa sequência lógica. Então, por exemplo, um contribuinte individual é acometido de uma doença que o deixa incapacitado, então ele não é largado à própria sorte. Então é o regime geral de previdência que vem ao seu socorro, justamente concedendo um benefício por incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Então, portanto, tudo isso aqui é a lógica. Os trabalhadores contribuem na sua atividade para justamente o regime geral de previdência lhe fazer frente a determinados riscos sociais. Beleza. Então, qual é a regra de ouro que envolve essa lógica? É de que haverá pagamento de um benefício. Os benefícios, em regra, eles são inacumuláveis. Beleza? Então, por exemplo, esses caras aqui, eles contribuem, cumprem os requisitos e se aposentam. Eles se aposentam. Beleza. Então, eles estão devidamente aposentados, recebendo benefícios do regime geral de previdência. Mas nada impede de que esses aposentados retornem ao mercado de trabalho, continuem trabalhando. Então, eles se aposentam, mas continuam trabalhando. Claro que aqui a gente não inclui a aposentadoria por incapacidade permanente, porque o pressuposto é que ele não tem capacidade para o trabalho. Tudo é muito lógico, tudo é muito massa, e vamos que vamos. Acelera, acelera. Então, vamos lá. Os caras estão aposentados, mas continuam trabalhando. Então, portanto, eles continuam aqui trabalhando. Aí tem uma passagem aqui no decreto, olha só, uma passagem aqui no decreto, ó, o aposentado que retorna ao trabalho. O que significa? Significa que ele vai trabalhar, vai receber remuneração e vai continuar contribuindo. Ô Ítalo, vem cá, mas você falou no início desse vídeo de que a regra geral, a regra de ouro, é de que os benefícios são inacumuláveis. Então, se o cara já está aposentado, para que zorra ele vai continuar contribuindo se ele não terá direito a mais nenhum benefício? E observem que a contribuição é sobre a remuneração decorrente do trabalho. Não há contribuição sobre o benefício, beleza?
Então, mas enfim, ele vai continuar contribuindo sobre o que recebe pelo trabalho que ele continua exercendo, mas ele não terá direito a nenhum outro benefício, regra geral. É isso mesmo? É sim. E quem sustenta essa situação é o princípio da solidariedade. Beleza? Não é tudo muito lógico e não é tudo muito massa? Bem, tem lá os professores de direito previdenciário, tem sim, são excelentes, mas não tem ninguém como o Titã Ítalo. Valeu, galera, forte abraço. Vamos nessa, na mão grande, ano 2020, ponto a ponto. Bora tratar aqui de uma passagem que também tem interesse para a prova, que é o seguinte: atividade, não é? Atividades concomitantes. Que zorra é essa, Ítalo? Que zorra é essa? E quais são os seus desdobramentos, suas consequências, não é? Então vamos lá, olha só. O cara trabalha, se ligue no movimento, numa indústria aqui que polui o meio ambiente, a zorra toda, com carteira assinada, com continuidade, com repetição, com subordinação, a zorra toda. Quem é esse cara? Esse cara é um segurado empregado, beleza? Então, portanto, ele é remunerado por essa empresa, tá tudo certo, tudo beleza. Portanto, ele é filiado como segurado empregado, beleza. Mas aí, à noite, ele tá achando o salário baixo, ele decide o quê? Rodar de táxi. Olha ele aqui, à noite rodando de táxi, beleza? Ou de Uber. Legal. Quem é esse cara? Tá trabalhando? Tá. Então, se ele tá trabalhando, ele tem filiação obrigatória. E ele vai ser enquadrado aqui como um contribuinte individual. E também vai oferir renda. Pois bem, olha só, no mesmo mês, numa mesma competência, tem atividades concomitantes com enquadramentos diferentes. Bem, ele é filiado em relação a ambas as atividades? Sim. Então, ele é filiado em ambas as atividades. Ele é filiado como empregado, ele é filiado como contribuinte individual. Qual é uma consequência em relação a isso? É de que ele contribui aqui e contribui aqui. Claro que observando o teto, que hoje é de 6.101,06, se não me engano, né? Então, se ele como empregado ganha acima de R$ 6.101, ele não vai contribuir como contribuinte individual, porque contribuinte individual complementa empregado, beleza? Mas se ele ganha 3.000 aqui, 3.000 aqui, ele contribui aqui, ele contribui aqui. Ah, Ítalo, então quer dizer que quando ele vai pedir, por exemplo, qual é uma outra consequência? Quando ele vai pedir, por exemplo, um benefício, então ele vai ser aposentado aqui e aposentado aqui. Não, regra de ouro. É um único benefício, claro, levando-se em considerações as contribuições de ambas as atividades. Mas um único benefício vai ser concedido. Por exemplo, ele bate o carro aqui e fica incapacitado temporariamente ou até permanentemente para o trabalho. Então ele vai requerer sua aposentadoria por incapacidade permanente ou seu auxílio-doença. Vai se somar as remunerações e vai se calcular benefício, porque o acidente aqui também impactou aqui. Ele vai ficar incapacitado permanentemente para exercer as duas atividades. Então, o cara tem atividades concomitantes, tem filiação em ambas as atividades, contribuição em ambas as atividades, mas um único benefício. Beleza? Um abraço. Valeu! Vamos junto, tá meio sem foco aqui, né? Peraí, agora tá bom. Vamos juntos nessa caminhada. Eu sou o Titã Ítalo e vamos ponto a ponto, revisando passagens da legislação previdenciária, porque o fácil, ele não pode ser esquecido. Então, pessoal, esse é o projeto Na Mão Grande, ano 2020, ponto a ponto. Bem, vamos aqui no ponto número 9, não é? Quero tratar com vocês aqui, é uma passagem aqui no decreto, ali pelo artigo 9º, né? Deixa eu ver aqui exatamente qual é o artigo. É o artigo 9º, onde ele está tratando ali justamente do segurado, das pormenorizações. E aí ele trata do segurado especial, não é? O pescador artesanal. O pescador artesanal. Ah, tá, tudo bem. Deu para ler ali, não é? Pescador artesanal. Aí ele diz assim, olha, o pescador artesanal é aquele que individualmente ou em regime de economia familiar faz da pesca a sua profissão habitual, né? Ou seu meio principal de vida. Beleza, é o pescador, né? É o cara ali que tem aquele pequeno... Na verdade, assim, tem aqui o rio, né? É aquele cara que tem ali a vara de pescar e fica ali pescando, ou então ele tem um jereré para pescar ali siri, não é? Então ele tem isso aqui, e aí ele não tem embarcação.
Joia? Então esse cara aqui trabalha sozinho, em regime de economia familiar, na beira do rio, pegando um peixinho ali, não é? Zorra, que peixe miserável é esse, pelo amor de Deus? Peraí, pare tudo aí. Aqui, pega um peixinho ali, tudo certinho, ou então pega um siri, não é? Siri na lata. Aí ele bota a lata aqui do lado, aí vai jogando o siri aqui, o siri fica aqui arranhando a lata, querendo sair da lata, mas não consegue. Portanto, é um siri na lata. Então, o segurado especial é o pescador artesanal, aquele cara que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar e faz disso sua principal atividade, sua profissão habitual, sua principal atividade que garante seu meio de vida. Beleza. Aí ele vai e diz assim, olha, ele não tem embarcação. Ou se ele tiver embarcação, é uma embarcação de pequeno porte. E o que é uma embarcação de pequeno porte? É aquela que tem arqueação bruta 20. Isso aqui diz respeito à capacidade de armazenagem, beleza? Agora vem cá, e se esse pescador ele tiver embarcação de médio ou de grande porte, aí as arqueações aqui bruta, elas são maiores de 20 a 50, 50 a 100, uma zorra dessa, mas o fato é, se for uma embarcação de médio ou grande porte, ele deixa de ser segurado especial, é uma mesma atividade, né? Mas passa a ser enquadrado como contribuinte individual. Beleza? Então, portanto, esse é o na mão grande. Saiu meio confuso, não foi? Porque eu desenhei mal aqui, mas enfim. Ponto a ponto, falando um pouquinho sobre segurado especial, pescador artesanal. Valeu! Então, vamos nessa. Na mão grande, ano 2020, ponto a ponto, nosso encontro número 10. Bem, eu queria falar aqui sobre trabalhadores excluídos. Bem, todo mundo sabe, não é? Quem foi meu aluno ou quem é meu aluno, a gente vai lá e diz o seguinte, olha, o regime geral de previdência social, ele tem como público-alvo os trabalhadores, não é? Os trabalhadores e os seus familiares, os seus dependentes, beleza? Então, portanto, ali tem os riscos sociais, não é? Tem os riscos listados ali na Constituição Federal. Então, se o cara fica doente, vai ser protegido através de um benefício, auxílio-doença, se ele fica incapacitado permanentemente, uma aposentadoria, se ele completa uma determinada idade, juntamente com o tempo de contribuição, aposentadoria voluntária. Ou seja, o regime geral de previdência social tem um público-alvo. Esse público-alvo é justamente os trabalhadores e os seus familiares e os seus dependentes. Mas a gente encontra ali no artigo 10, né, no 10º, lá no decreto 3048, justamente os trabalhadores excluídos. Que zorra é essa, não é? Então quer dizer que existem trabalhadores que ficam desprotegidos? Não, não é isso. Na verdade, eles são excluídos do regime geral porque eles já são protegidos por outro regime. Eles são protegidos, não é? Por outro regime. E que por outro regime. E que trabalhadores são esses? São justamente os servidores públicos, não é? Ocupantes de cargo efetivo. Ok? Então, os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, porque ingressaram através de concurso, de provas ou de provas e títulos, eles são protegidos por um regime próprio de previdência social. Então, portanto, aqueles servidores ocupantes de cargo efetivo que já têm seu próprio regime de proteção, eles são excluídos do regime geral de previdência. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Esse é o nosso Na Mão Grande, ano 2020, ponto a ponto número 10.